Hoje eu vou dar continuidade aos vídeos falando sobre identificação precoce. Esse vídeo é voltado agora para os profissionais da área da educação, para ser aplicado em crianças em sala de aula, tá? Nós não vamos pegar um questionário e ficar vendo pergunta por pergunta para avaliar a criança na frente dela, não. Nós conhecemos aquele aluno, nós damos aula para aquele aluno, vemos todos os dias, então nós vamos estar observando as características presentes no questionário e vamos estar fazendo a nossa avaliação posteriormente, tá? Se tivermos alguma dúvida com relação a algum item, no dia seguinte a gente volta lá, observa a criança novamente e aí avalia aquele item da melhor forma, tá? Eu vou estar falando sobre o instrumento ESAT. Essa semana no Facebook mesmo rolou várias postagens disponibilizando o MChat, né? Mas eu vou estar passando hoje para vocês o ESAT, que é um instrumento holandês. Eu tive a oportunidade, e agradeço muito a Deus por ter tido essa oportunidade de estar conhecendo o ESAT, estar participando da pesquisa junto com a equipe da Carolina Lampreia na PUC Rio. Nós fizemos um treinamento com as CREs aqui no Rio de Janeiro, dos profissionais da educação, para estarem sabendo como aplicar o ESAT e estar passando para as professoras das escolas públicas aqui do Rio de Janeiro, tá? Então esse questionário foi aplicado nas crianças, daí vieram aqueles que os pais autorizaram, vieram pra gente, nós fizemos um levantamento e descobrimos uma série de coisas a partir daí, né, estatisticamente falando. Eu vou lembrar que o que a gente vai estar falando aqui é um instrumento de rastreio de risco de autismo, tá? Qualquer resultado proveniente da aplicação do ESAT deve ser levado a um profissional, como eu já disse no vídeo anterior, o profissional habilitado para estar passando o diagnóstico de autismo é o neuropediatra, né? É o neurologista. O professor não tem essa capacitação e não é o papel dele, tá? O ESAT que eu vou estar passando para vocês funciona como? O pediatra, tá? Que é o profissional que fica realmente de olho em problemas de desenvolvimento, né? As doenças e etc. É um profissional muito sobrecarregado com outras inúmeras questões para serem avaliadas numa consulta que leva em média de 5 a 15 minutos. Tá? Então não tem como ele estar avaliando todas as questões que a criança pode estar apresentando, tanto de desenvolvimento quanto problemas relacionados à saúde física do organismo. Então o professor é muitas vezes aquele profissional que vai estar conseguindo fazer essa avaliação, porque vai conhecer o aluno, vai vê-lo todos os dias. Então, professor, é muito importante que você saiba quais são os sinais de risco de autismo. Muito precocemente, tá? Na creche com crianças de 6 meses, com crianças de 8 meses, nós já podemos estar fazendo uma avaliação boa para estar encaminhando para os profissionais competentes, tá? Então, se você na sua escola aplicar esse instrumento que eu vou estar te passando hoje e reconhecer os sinais de risco, fala com a direção. Se tiver um psicólogo na sua escola, conversa com o psicólogo, leva esse vídeo, leva essa explicação, leva esse questionário que eu vou estar disponibilizando, o arquivo para vocês, para o coordenador pedagógico, para a direção da escola, para vocês estarem fazendo essa aplicação, tá? É muito importante. E eu vou estar explicando agora o porquê da importância da aplicação e da descoberta precoce dos riscos de autismo. Então, a identificação e a intervenção precoce são importantes porque para evitar o agravamento. Como eu disse, esse é um instrumento desenvolvido na Holanda e os profissionais foram treinados para aplicar esse instrumento e os resultados indicam que esses profissionais encaminharam crianças de 0 a 2 anos de idade para avaliação mais específica e que nesse grupo mais crianças foram diagnosticadas com autismo, transtorno do espectro autístico. Então, a idade média do diagnóstico caiu de 3 para 2 anos de idade, tá? O que é muito importante, porque melhora o prognóstico, né? Melhora a qualidade de vida que esse indivíduo vai estar tendo mais para frente. Então, previne o surgimento de comportamentos como agitação, agressão e falta de atenção,
que você adquire exatamente por não estar tendo aquele contato visual, não estar tendo aquela interação social. Então você acaba que adquire isso, né? Você acaba desenvolvendo uma agitação, uma ansiedade, por não ter sido devidamente estimulado, não ter sido devidamente trabalhado na interação e essas questões que fazem parte da tríade de prejuízos do autismo, né? Na área de interação social, comunicação e estereotipias, né? Interesses restritos e repetitivos. Muito bem, dessa forma a gente consegue prevenir problemas na creche e na pré-escola, tá? Porque vai ser uma criança mais preparada para aquele ambiente escolar, no qual ela vai estar conseguindo absorver melhor as informações, os conteúdos, vai estar conseguindo participar melhor da interação social, uma vez que ela já foi trabalhada em outros ambientes, né? Como em casa, como no consultório, enfim, as habilidades necessárias para estar se desenvolvendo na escola. Previne problemas para a família, né? E nós sabemos que as famílias das crianças com autismo são muito sobrecarregadas e, enfim, elas conseguem vislumbrar um futuro melhor para os filhos, né? É muito pesado você pensar em como será o futuro do seu filho, né? Se ele vai depender de você a vida toda, e se a gente consegue fazer uma intervenção precoce, o prognóstico é muito melhor, até nos casos mais severos. Então, dessa forma, a gente consegue prevenir que a criança se torne um adulto dependente. Nós temos casos de pessoas com autismo muito bem-sucedidas, mesmo aquelas mais severas, conseguindo, né, não verbais, conseguindo trabalhar, conseguindo se comunicar, mesmo que de uma forma alternativa. Então, tá bom. Então, o ESAT é um instrumento de fácil aplicação, rápido de ser aplicado, fácil de ser avaliado. O profissional não precisa de um treinamento muito grande para estar aplicando o instrumento. Então, o ESAT foi desenvolvido para ser aplicado em crianças de 14 e 15 meses, tá? Mas ele vem sendo aplicado em crianças de 8 meses a 44 meses com muito êxito. Então, você deve estar aplicando de 6 em 6 meses para estar avaliando. No início de cada semestre escolar, você vai lá e aplica nos seus alunos para estar fazendo essa avaliação do desenvolvimento. Por que eu estou fazendo esse vídeo voltado para os professores? Porque o Disease Control dos Estados Unidos fez um estudo, fez um levantamento e percebeu que 1 a cada 68 crianças em idade escolar apresenta o TEA, apresenta o transtorno do espectro do autismo, tá? Está em algum nível de severidade, desde o mais leve até o mais severo. Tem crianças, 1 a cada 68. É muita coisa, tá? E são os professores que estão com as crianças todos os dias que são mais capazes de estar observando, tá bom? Muitas vezes os pais não conseguem ou não querem ver, mas nós que somos professores, que estamos ali todos os dias com as crianças, nós conseguimos perceber, né? Temos um monte de crianças juntas, nós conseguimos ver ali, não, essa tem um desenvolvimento assim, mas aquela ali, eu tô vendo que tem alguma coisa acontecendo, então a gente vai aplicar o instrumento, a gente vai aplicar só naquela ali? Não, vamos aplicar em todas, nós temos o conhecimento, tá bom? Não vamos gastar mais tempo com isso. A gente não vai precisar fazer nenhum movimento novo com a criança, nenhuma brincadeira específica, nenhuma avaliação mais detalhada, não. Só observação normal do dia a dia, do nosso manejo com a criança na sala de aula. Muito bem, eu vou estar apresentando então agora, tá, o ESAT, que foi usado no programa de capacitação para vigilância dos sinais precoces de autismo nas educadoras de creches e pré-escolas do Rio de Janeiro, tá? Vou estar passando e depois eu vou estar disponibilizando a pesquisa, todo o material para vocês estarem baixando, lendo um pouco mais. É muito importante que vocês leiam também o material, tá bom? São 14 perguntas, sendo que são perguntas com respostas de sim e não. Se você obtiver 3 sims, a criança tem risco de autismo e deve ser encaminhada para um profissional que tenha maior capacitação para estar dando um diagnóstico, tá bom? Lembrando que o professor não é o profissional que vai dar um diagnóstico, que vai alertar a família com relação ao autismo, tá bom? Isso é só um instrumento de rastreio, tá bom? De sinais de risco de autismo.
Então vamos lá, primeira pergunta Então vamos lá, a primeira pergunta do instrumento é: a criança se interessa em brincar com vários tipos de objetos? Ou a criança fica só ligada em um único objeto, ou a partes de objeto? Ou se fica olhando para um ventilador girando por muito tempo, né? Como eu falei no vídeo 1, crianças olham para ventiladores, tá? Bebês principalmente olham para ventiladores e ficam lá bastante tempo focados. Mas é um foco que você consegue tirar facilmente? Se você chamar a atenção da criança, ela olha para você? Ou não, ela fica fixa no ventilador, ou então numa roda de um carrinho ela fica girando o tempo todo, ou numa única parte de um brinquedo, tá? Pergunta número 2. A criança pode brincar com brinquedos de maneiras variadas? Ou não, só remexendo, botando na boca ou jogando no chão, tá? Brincar é diferente de manipular os objetos, tá? Brincar, ela dá funcionalidade ao objeto, tanto de uma forma real, tá? Por exemplo, um carrinho serve para andar, uma bola serve para ser jogada ou para outra pessoa, ou jogada no chão quicando, né? Jogando para cima. Uma boneca serve pra gente brincar, ou de cuidar, né? Ou de passear, enfim. Você dá funcionalidade ao objeto. Ou a criança só joga o objeto no chão. Se for um bebê muito pequeno, é claro que o bebê vai pegar o objeto, vai botar o objeto na boca, vai bater um objeto no outro, tá? Mas o bebê também vai estar tentando descobrir o que aquele objeto faz. Vai estar encaixando no buraquinho, tá? Se você chamar o bebê para brincar com você, ele vai estar brincando com você, vai estar curtindo aquela brincadeira, tá bom? Então, tem essa diferença entre o manipular, tá? Que não apresenta variação na brincadeira. O brincar funcional, né? Que ele dá a função correta, a função real do objeto. E tem o faz de conta, que ele pode transformar um carrinho numa espaçonave, que aí já é o máximo, aí já é muito bom, um sinal muito positivo, tá? Brincadeira de faz de conta é um sinal muito positivo de um desenvolvimento que está indo muito bem. Quando a criança expressa, tá? Pergunta número 3. Quando a criança expressa seus sentimentos, por exemplo, chorando ou sorrindo, isso ocorre, na maioria das vezes, em momentos esperados ou apropriados? Muitas crianças no espectro, elas riem ou choram em momentos inapropriados, tá? Em momentos que a gente não consegue perceber exatamente por que ela está apresentando aquele comportamento. Às vezes se machuca e começa a rir, ou às vezes recebe uma notícia feliz, alegre e começa a chorar, tá? Então, apresenta respostas sentimentais inapropriadas. Pergunta número 4. A criança reage de forma normal à estimulação sensorial, como frio, calor, luz, som, dor ou cócegas? Muitas crianças no espectro apresentam questões sensoriais, tá? Algumas são hipossensíveis aos estímulos e outras são hipersensíveis aos estímulos, tá? Uma criança hipossensível, ela pode não chorar ao se machucar, porque ela não apresenta a sensibilidade necessária para isso, tá? Então é uma criança que se machuca, mas não sente tanta dor. Não se responde de forma usual ao frio, ao calor, à textura de alimentos, tá? Pode ter uma aversão alimentar muito grande, só aceitar um tipo de alimento ou um tipo de textura de alimento, exatamente por causa dessa sensibilidade maior. Tem problemas em respostas à luz, tá? Uma luz normal pode ser muito forte para ela, ou a claridade pode não ser necessária para que ela esteja conseguindo ver as coisas de direito, precisar de uma luz mais ampliada para essa criança, tá? Ou então com sons altos, a criança tapa os ouvidos ou se desorganizam na presença de um som muito alto, tá? A desorganização você pode estar observando que as pessoas muitas vezes falam de ataques, né?
Ah, meu filho teve um surto, teve um ataque. Crianças com autismo não apresentam surtos. Surto é característico da psicose, tá? Crianças com autismo apresentam momentos de desorganização, onde o organismo dela parece que foi tomado por um estímulo que ela não está conseguindo dar conta, então ela se desorganiza, tá? Aquilo parece que toma ela por inteiro e ela apresenta uma desorganização. Não é um ataque, não é um surto. Pergunta número 5. Você consegue dizer facilmente, só de olhar o rosto da criança, como ela se sente? Como a gente já falou ali no item 3, as expressões de sentimentos no autismo são disfuncionais. Né? Muitas vezes a gente não consegue reconhecer se elas estão felizes ou tristes. Por quê? Porque expressar sentimentos também é um aprendizado social. Né? E no autismo a aprendizagem social está comprometida. Né? Eu falei da tríade de prejuízos e a interação social estaria no topo dessa tríade de prejuízos, tá? Então, por ter esse déficit na interação social, ela não consegue perceber quais expressões ela pode estar se utilizando para estar demonstrando tal e tal sentimento. Pergunta número 6, é importante, tá? É fácil fazer com que a criança olhe nos seus olhos? Por que eu disse que a pergunta número 6 é importante? Como eu disse no início, esse é um instrumento de rastreio de que alguma coisa não anda bem no desenvolvimento, tá? Não necessariamente daí vai vir um diagnóstico de autismo. Pode vir outro tipo de diagnóstico de alguma outra desordem do desenvolvimento, de algum outro transtorno do desenvolvimento. Mas essa pergunta número 6 é um dos itens mais sensíveis ao espectro autista, está presente em 50% dos casos. Então, algumas crianças com autismo, né, como eu disse aqui, 50% dos casos, não olham nos olhos ou desviam rapidamente, não sustentam. Então, uma criança que não vai te olhar no olho de jeito nenhum, ou então vai te olhar, mas vai desviar rapidamente, ou vai olhar, mas vai mostrar uma inquietação com isso, sabe? Não querendo estar fazendo esse movimento de olhar nos olhos. Pergunta número 7. Quando a criança é deixada sozinha por algum tempo, ela tenta atrair sua atenção, por exemplo, chorando ou chamando. Tá? Muitas crianças no espectro não se incomodam de ser deixadas sozinhas e não solicitam a presença do outro. Pergunta número 8. O comportamento da criança está livre de movimentos repetitivos, estereotipados, como bater a cabeça ou movimentar o corpo para frente e para trás? Essa também é uma pergunta importante, presente em 50% dos casos. O autismo tem essa característica de movimentos. Está dentro dos interesses restritos e repetitivos, né, as estereotipias. E são inúmeras, né? São os flaps com a mão, são o movimento de para frente e para trás com o corpo, tá? Ou mexendo os dedos. São inúmeros os movimentos estereotipados que as crianças podem estar apresentando e são muito ruins, porque são autoestimulatórios, então a criança fica naquele movimento e é muito difícil tirá-la dali. Então uma intervenção precoce vai estar trabalhando intensamente nessa área para que a criança não seja consumida, né? não se fixe tanto nesses movimentos e se distraia completamente dos estímulos diversos do ambiente. Pergunta número 9. A criança traz objetos ou mostra algo para você por iniciativa própria? Muitas crianças no espectro não se interessam pelas pessoas, né? Elas não têm interesse em trazer objetos ou mostrar, né? Eles não possuem, muitas vezes, o apontar, tanto declarativo quanto imperativo, né? Ou seja, ele não vai estar compartilhando o interesse, mostrando uma coisa que seja do interesse dele, ou apontando para requisitar alguma coisa que ele deseja.
né? Ele não vai estar fazendo essa iniciativa de estar buscando a pessoa, tá bom? Né, eu gosto da frase dessa pergunta, né? Essa iniciativa própria. A Lorna Wing, tá, que é um nome muito conhecido no estudo do autismo, ela apresenta graus de severidade para o autismo, que vai do isolado ao passivo ao ativo mais bizarro. Então, são 3 graus de severidade que ela aponta. Sendo isolado aquela criança com autismo que não busca interação social de forma alguma, tem aversão a essa interação social, se sente muito incomodado. A criança que é passiva à interação social, ou seja, ela aceita a interação, mas ela não busca a interação. Ou ativo, mas bizarro, ou seja, é uma criança que vai buscar a interação social, mas de forma bizarra, de forma esquisita, de forma estereotipada, tá? Então vamos para a pergunta número 10. A criança se mostra interessada por outras crianças ou adultos? Também é uma pergunta importante, 50% dos casos de autismo apresentam. É um dos itens preditivos de autismo também. Né, que foi o que eu falei, se a criança se mostra interessada por outras crianças ou adultos, está dentro desses 3 graus trazidos pela Lorna Wing, tá? 11. A criança gosta de receber carinhos? É muito importante, porque essa resposta ao toque ou ao abraço, né, ao aconchego, a proximidade, muitas vezes, a distância que a pessoa se apresenta, né, não precisa nem chegar a tocar, mas se você está muito perto, pode já incomodar a criança também. E tem a ver tanto com essa aversão social, que pode que pode estar presente neles, como também pode ter a ver com a sensibilidade, né? Ele pode ser hipersensível, então o toque para ele é uma coisa muito complicada, até mesmo colocação de roupas, quando tá frio, botar aquelas roupas muito pesadas, ou uma etiqueta, ou um tecido mais grosso, pode estar desorganizando a criança de uma forma muito grande. E outras precisam muito dessa contenção, tem uma hipossensibilidade, então muitas vezes quando se desorganizam precisam desse abraço, desse aconchego. A própria Temple Grandin, ela desenvolveu a máquina do abraço para esses momentos que ela precisava de uma contenção. Então ela fez, né, uma máquina que abraçava ela, assim, dava essa contenção para ela. Então isso é muito interessante, a gente está observando que dentro de um mesmo transtorno existe várias formas de manifestação. Por isso que é tão importante a gente saber os sinais, porque não é uma coisa fechada. O autismo não é uma coisa generalizada, não, ele tem muitas especificidades e é diferente em cada um. Então a gente precisa estar atento ao autismo na escola, isso é muito importante. Então, número 12. A criança costuma sorrir para você ou para outras pessoas? É um dos itens preditivos de autismo, tá? Muito importante. Sorriso. Tem o sorriso responsivo que o bebê já apresenta desde muito cedo. Você sorri para ele, ele sorriu de volta para você, tá? Esse é um sorriso instintivo. E tem o sorriso de qualidade, que ela vai estar gostando daquilo que está sendo apresentado para ela, né? Ela vai estar ali naquela interação. E as crianças com autismo, elas muitas vezes não apresentam esse sorriso ali da interação, tá? Pergunta número 13. A criança gosta de brincar com outras pessoas? Por exemplo, de esconde-esconde, cavalgar nos joelhos, ser balançado, né? Como eu já disse, muitas vezes crianças com autismo, muitas delas não gostam, não se interessam por outras pessoas, né? Principalmente nesse grau mais isolado do autismo. Pergunta número... A criança reage quando ela é chamada, por exemplo, olhando, escutando, sorrindo, falando ou balbuciando? Também é um dos itens preditivos de autismo muito importante, tá? Muitas vezes a gente confunde até esse item, uma criança com autismo, com uma criança que não escuta,
tá bom? Muitos pais vão levar os filhos para fazerem testes audiométricos que a criança muitas vezes não consegue ouvir, mas na verdade a criança ouve sim, mas ela não vai estar respondendo quando é chamada, tá? E essa resposta, como a gente está falando de um instrumento que pode ser utilizado em bebês a partir de 8 meses, não necessariamente o bebê vai estar olhando na sua direção, tá? Quando você chama o nome dele. Talvez porque ele ainda não consiga fazer essa relação, né? Pode vir mais adiante lá, a partir dos 9 meses até 1 ano. Mas ele vai estar piscando o olho, ou ele vai dar um sorrisinho, tá? Ou ele vai fazer um blá blá blá, tá bom? Ou vai realmente estar se virando na sua direção, tá bom? Então são várias formas. E o educador na creche, ele sabe identificar, né? A gente consegue ver. Então, o instrumento é esse, são essas 14 perguntas, tá? Com essas que eu pontuei, que são mais preditivas, né? 6 a 8, a 10, a 12, a 14 são as mais preditivas de sinais de autismo. Mas qualquer 3 sims já deve ser encaminhado para uma avaliação mais detalhada, tá? Porque já apresenta sérias possibilidades de ter realmente aí alguma questão no desenvolvimento, tá bom? Eu espero ter sido clara, objetiva, esse é o meu desejo, tá? Com esses vídeos que eu lanço, ser o mais clara e objetiva possível. Qualquer dúvida, pode estar entrando em contato comigo, eu vou estar deixando o contato. Vai estar aparecendo também um slide com todas as minhas referências, tá? Para estar dando essas explicações para vocês. Eu não tô tirando nada da minha cabeça. O que eu tô falando é muito importante, é muito sério, eu não brincaria jamais com nada disso, tá bom? Então vou estar deixando todas as referências, vou estar disponibilizando esse questionário para baixar em arquivo, tá bom? Então qualquer coisa pode entrar em contato, entra lá na página, tem muita coisa legal, muita coisa bacana. E é isso, eu espero poder ter ajudado, espero poder ter mostrado a importância de saber sobre os riscos do autismo, a importância de estar fazendo uma intervenção precoce, tá bom? Logo eu vou estar disponibilizando mais vídeos sobre autismo, vou estar disponibilizando a agenda dos vídeos e os dias que eles estarão sendo postados. Eu espero ter ajudado. Beijo!